Olá, CryptoPowers! No vídeo de hoje falaremos a respeito de VWAP, a famosa média móvel 2.0. Isso porque uma média móvel normal trabalha apenas com o preço médio, com base em alguns cálculos, pensando em trazer menos ruído para o preço. Porém, na VWAP você tem uma importante informação adicionada nesse indicador, que é o volume. Então, te convido a assistir esse vídeo e entender o porquê é tão importante você compor aí seu arsenal de ferramentas com esse indicador também. Então, acompanhe. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Sander. Para quem já me conhece, eu sigo pelo mesmo nome. E se você hoje ainda não segue a Power Inc aqui no YouTube, considera seguir a gente aqui para receber mais vídeos como esse. E também não te esquece, deixa teu gostei aí. Esse vídeo deu um bom trabalho para ser feito e se eu gostei não custa nada e contribui muito para a gente continuar trazendo vídeos como esse. Quer aproveitar e incentivar a gente ainda mais? Deixa um comentário sobre o que tu achou ou traz aí pra gente um indicador que tu gostaria de ver a nossa explicação e o como a gente usaria ele dentro dos nossos modelos operacionais. Beleza? Então conto com o apoio de vocês. Vamos diretamente agora para o conteúdo. Bem, a ideia principal de VWAP é nada mais nada menos que um preço médio ponderado pelo volume, né? A sigla VWAP vem de Volume Weighted Average Price. Ou seja, o preço simplesmente pelo preço, que é uma média móvel, né? O preço dividido por ele mesmo, dando mais peso para os últimos, que é o caso das médias móveis exponenciais, ou dando peso por igual, ele acaba diminuindo sim o ruído. Isso ajuda muito a tomada de decisão. Mas o VWAP, ele considera o volume. E o que o volume nos traz de informação a mais do que o preço? Bem, um grande player, uma grande instituição não consegue tomar uma posição de maneira pequena. Ela precisa ganhar ela precisa de um grande volume daquele ativo para conseguir montar sua posição. Então, esse parâmetro de VWAP, ele te ajuda até mesmo a rastrear aonde estão defendendo grandes players, quais são as regiões onde eles pretendem acumular, qual é a região onde eles pretendem buscar ali melhorar a sua posição, ou até mesmo aonde provavelmente eles vão voltar a comprar, afinal de contas, grandes players não vão estar comprando muito alto. Eles vão esperar recuos dentro de uma estrutura de tendência ou até mesmo um preço mais lateral para voltar a acumular o ativo e ter uma melhor zona de risco-retorno. Bem, tudo isso hoje a gente vai comentar nesse vídeo, mas a VWAP, ela é tradicionalmente utilizada como indicador. Então tu vem aqui, escreve VWAP, ele vai estar trazendo para você esse preço médio ponderado pelo volume, e aí traz para você esse indicador. Ele vem assim meio frenético, né? Meio diferenciado aqui a configuração padrão do TradingView está, né? Mas eu vou te ajudar a configurar. Bem, tu pode deixar de uma cor mais tranquila para você utilizar. Ele tem 3 modos tradicionais de se utilizar, que é o da sessão, que é o gráfico aí de cada sessão, no caso cada dia, né? A semana e o mês, tá? Essas são as VWAPs mais tradicionais a serem utilizadas. Pode utilizar a VWAP anual? Pode. Pode utilizar a VWAP a cada período específico do intraday? Pode configurar e utilizar também. Mas essas são as VWAPs tradicionais. Qual que é a ideia principal dela? É algo muito semelhante a uma média móvel. Uma vez que o preço ele sai de uma região de range, tá? Você vai observar se ele vai testar a VWAP ou testar a zona de VWAP para continuar, se ele vai consolidar na VWAP para continuar a tendência ou se ele simplesmente vai reverter. Essas estruturas aqui, quando acontecem, tá, pessoal? Observa só, o preço estava num extremo, ele veio muito abaixo da VWAP. Esse tipo de estrutura normalmente faz com que os grandes players entendam essa movimentação como distorção e consigam operar na ponta oposta, tentando trazer o preço novamente para uma zona de equilíbrio. Então a VWAP ela é basicamente isso, um limiar, uma média que vai te trazer um equilíbrio. Por quê? Porque o grande player ele não vai conseguir estar atuando fora de uma zona onde tem liquidez. Por quê? Porque senão ele não consegue atuar. Imagina o tamanho do lote que uma instituição precisa tomar no mercado para que realmente faça sentido ela tomar a posição. Então ela precisa rastrear esses pontos de maior liquidez. Só que
Esse VWAP do dia a dia, já posicionado a cada sessão, ele é bem tranquilo, tu pode utilizar como tu utilizava uma média móvel. A ideia é continuidade do movimento, seja para cima ou para baixo, em processos de consolidação. Caso o preço marque uma estrutura como essa que você acabou de perceber, o preço voltando aqui, é provável que grandes players que estavam montando posições nessa região tenham interesse de retomar e buscar uma posição a fim de trazer o preço de volta para o equilíbrio. Nesse caso aqui, provavelmente tinha muitas posições compradas sendo feitas nesse nível. Ao preço retestar, a VWAP já estava lá em cima. Então, era um bom potencial de compra, uma compra baixa, com o potencial de só trazer o preço de volta para o nível que estava negociando, ou seja, tirar a distorção do preço, já traria uma boa operação. Esse aqui é um caso clássico de distorção. O preço veio muito abaixo, teria um potencial de retomada. Só que como você pode rastrear as tendências, que eu acho que é o que as pessoas mais gostam de estar operando aí nos mercados, né? Então eu vou trazer para você hoje uma VWAP um pouco diferente. Ela não está na aba indicadores, ela vai estar aqui na tua barra de ferramentas à esquerda. Ela vai ser o último item aí da seção dos desenhos, tá? Ela vai estar aqui como VWAP ancorado. Aqui eu acho que é o grande pulo do gato. Esse aqui é a parte, eu acho, mais importante do vídeo de hoje. Não que as outras ideias não sejam relevantes, né? A gente pode ver que essa VWAP tradicional de sessão ela é bem forte, olha como os preços respeitam, né? Mas esse ponto aqui, ele já é costumeiramente batido. Eu quero trazer para você como utilizar a VWAP ancorada tanto no diário quanto no intraday e como isso pode ajudar você. Então isso aqui vai ser uma visão um pouco diferente de VWAP e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá, pessoal? Porque eu sei que muita gente já falou de VWAP, só que eu quero trazer para você um ponto diferente. Primeiro, a ideia é, quando você ancorar uma VWAP, você está separando a sessão. Esse é o principal ponto. Leandro, por que isso é importante? Porque as coisas mudam. Então, tu imagina só, em uma estrutura de baixa, majoritariamente os preços estavam construindo padrões de baixa. A virada da tendência, a mudança da tendência, ela demora para ser apresentada para as pessoas que estão buscando operar a tendência. Por quê? Vou ter que esperar o rompimento, um pullback, um rompimento do topo anterior, né? Para daí ter a confirmação de uma tendência. Esse é o que o livro diz, é o clássico do mundo do trade. Só que como que isso pode te ajudar de maneira um pouco mais objetiva, utilizando essa média, esse VWAP, a média móvel ponderada pelo volume? Bem, ela pode te dar indícios de que os preços estão sustentados majoritariamente, ou seja, na maior parte das vezes, pela ponta compradora. E aí essa VWAP vai começar a subir. Por quê? Porque é o preço médio ponderado pelo volume. Então o volume de venda existe, mas o volume de compra é maior. Então o preço médio começa a subir. Essa média móvel vai trabalhando e trazendo preços cada vez mais altos. A referência dela vai subindo. Ao passo que às vezes a gente vê uma grande perna de baixa, só que o volume não aconteceu. Então essa média móvel não se desloca tanto. Então isso é um ponto muito importante. A gente vai estar vendo com base no preço e no volume aonde a gente tem uma real situação de mudança de característica. E essa VWAP ancorada, quando você pega, por exemplo, desse fundo aqui, você tem ela plotada aqui, nesse caso aqui eu vou deixar em azul, tá? Em verde água. Beleza. Observa onde os preços, né, retestaram. Nesse caso aqui, o preço retestou a VWAP. Olha que nível importante, nível poderoso, tá? E se o preço voltar aqui novamente, é evidente que vão ter grandes players querendo tomar essas posições. Por quê? Porque existia um acúmulo aqui e uma vez que o preço sai dessa região, toda vez que ele retesta um preço médio ponderado pelo volume, vai ser algo muito semelhante a uma média móvel, só que muito mais poderosa. Por quê? Porque aqui existe o volume médio, ou seja, aonde as instituições teriam liquidez para tomar posição. Isso vai gerar, então, uma reação poderosa. Por quê? Porque às vezes é tudo que o grande player precisa. Liquidez e zona ideal para retomar suas posições compradas. Bem, isso sendo dito, a gente pode utilizar em vários tempos gráficos. Eu estou usando aqui o exemplo do diário, só que se tu cair um tempo gráfico para 1 hora, isso é válido também. Olha só, veja que a gente está no tempo gráfico de 1 hora. Ok? Beleza. O VWAP está lá embaixo.
Quanto a isso, tudo certo. Só que a gente teve várias variações aqui. A gente teve uma mudança de característica para cima, o preço voltou abaixo, ficou de lado. Só que observa um ponto importante. A gente ainda está no mesmo nível. A gente está trabalhando, o preço sobe, o preço desce, ele está no mesmo nível. O que pode te ajudar a entender aonde pode ter reações importantes, seja no intraday, estruturas pequenas, para que você consiga operar de maneira mais precisa. Tá? Então vamos lá. Observa só, a gente tinha aqui um fundo. Então, se tu pegar e ancorar uma VWAP desse fundo, olha que interessante. O preço veio aqui, sustentou essa movimentação de queda, voltou acima e olha um ponto importante. Depois ele cruzar abaixo, olha onde que o preço brigou. Na VWAP. O preço brigou aqui. Era difícil de ser passado. O preço não conseguiu passar de primeira, não foi de segunda. Na terceira tentou, não veio de novo, agora na quarta foi. O preço está fazendo o quê? Está se sustentando agora, acima da VWAP, desse fundo. Ah, Leandro, mas isso é que tu está olhando o fundo aqui de maneira a pensar mais otimista, de maneira mais otimista. E se eu pegar uma VWAP do topo? Não importa, tu pode pegar desse topo. E olha onde vai estar a VWAP, no mesmo nível. Por quê? Porque essa é a mágica do negócio. Quando tu tem uma grande movimentação, deixa eu só pegar e ancorar no lugar certo, tá, pessoal? Aqui, ó. Beleza. Quando tu tem uma grande movimentação dos preços e tem uma longa distorção, o preço sobe muito, cai muito, grandes players atuam nessa distorção. E o que eles precisam? Eles precisam equilibrar um nível a fim de trazer uma consolidação e se reposicionarem. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo? E por mais que o preço brigue acima e abaixo, as consolidações elas estão sendo criadas. E uma vez que o preço testa aqui esse nível de VWAP, o que acontece? Ele expira. O que você deve então procurar ao operar estruturas como essa? Você pode utilizar o VWAP tradicional aqui do indicador? É que seria esse daqui? Pode, óbvio que pode. Só que quando você adicionar o VWAP ancorado, que eu acho que é muito mais poderoso, muito mais reativo, olha as estruturas do gráfico. Então, ó, onde é que a gente está? A gente está numa lateralidade. O preço vem no movimento de alta ou vem no movimento de baixa? Vem no movimento de alta. Qual foi a última mínima construída na lateralidade? Foi essa. Beleza, então eu vou ancorar uma VWAP. Opa, o preço está aqui brigando no range. Beleza. Qual foi a última base de swing? Foi aqui. Então, tu pode ancorar uma VWAP aqui também. E olha que interessante. O preço ele trabalha em zonas em que, se forem perdidas, imagina só, será que vai ser uma boa ideia tentar vender a perda dessa mínima? Me responda aí. Não, né? Por que não? Porque aqui eu tenho uma VWAP importante. Eu tenho um nível ponderado pelo volume, ancorado lá do fundo, de quem trouxe o preço para cá. O que está acontecendo? Está acontecendo uma defesa. Então é evidente que se o preço tentasse perder essa VWAP aqui amarela, a não ser que tenha muita força e muito volume imposto, tá, por outras instituições, o preço não vai conseguir romper isso aqui facilmente. É muito provável que ele faça o quê? Que ele venha falhar esse primeiro rompimento. Ele até pode consolidar e depois cair, ok? Mas a primeira empurrada abaixo da VWAP é muito difícil de grandes players deixarem acontecer. Muito difícil. Você pode ver isso pelo que aconteceu aqui. O preço tentou vir abaixo. É como se a sua mulher estivesse te dizendo: hoje você não vai. E aí não vai. E aí o preço segura aqui. Beleza? Então assim, a gente está vendo que isso é importante com base nos swings anteriores, mas você pode utilizar no intraday, você pode utilizar num gráfico de 15 minutos. Por exemplo, gráfico de 15 minutos na tela. O que você pode fazer? Ó, aqui eu tive um topo. Beleza, o preço saiu de uma consolidação. Eu não sabia que aqui era o topo, mas depois de ter essa perna eu vi que era. Onde é que agora está o volume? Já está sustentando o preço. O preço médio ponderado pelo volume, a VWAP, já está sustentando o preço. Será que é racional da minha parte ficar agora que nem um louco? Venda, 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 venda. Olha, talvez seja um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu estou com uma VWAP sustentando os preços abaixo. Leandro, quer dizer que eu não vou vender nas regiões mais altas? Não é isso que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer é,
Utilize a VWAP para confirmação e confluência. Nada no trade é absoluto. Não é só a VWAP que tu vai usar. O que tu pode fazer a partir desse ponto atual que tu descobriu a VWAP? Descobri a VWAP agora, ancorei a VWAP lá no topo, vi que faz sentido. Vou olhar aqui agora esse fundinho, vou ancorar uma VWAP no fundo, o preço está subindo, então eu tenho uma zona de defesa aqui interessante. O que eu posso trazer como algo relevante para o preço? Aí tu vai construir a tua análise junto a isso. Tu vai trazer os pontos reativos com base no histórico que tu tem da lateralidade e aí adicionar as VWAPs para que tu consiga operar ainda melhor, com melhores referências. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse aqui é meu gráfico das últimas análises que eu fiz com vocês aqui no YouTube. Então, eu fiz um vídeo na segunda-feira falando sobre os pontos de reação aqui nesse nível atual. Eu até tracei para os amigos, né? Peguei o gráfico de 4 horas, trouxe para vocês a ideia de que, ó, nessa zona mais baixa tem que procurar por long, nessas zonas mais altas tem que procurar por short. E sim, tiveram ótimas reações dos níveis de preço. Até comentei do gap de barra, né, que não seria rompido facilmente. O preço está fazendo o quê? Nesse exato momento, ele está brigando para tentar romper esse gap. Ó. Ele veio acima, falhou, veio acima de novo, falhou. Então, Leandro, mas aqui o preço não se sustentou acima. Pô, peraí, né? Teve uma barra que falhou topos anteriores, essa barra, tá? Tinha 1,18 de stop, tu conseguiria ter pago o teu risco e pego aí quase 2 para 1. Como ela não funcionou? Isso aqui funcionou. Foi uma zona reativa de preço. Para quem operou o intraday, uma zona mais curta ainda, ó. Olha a zona de short plotada aqui, 29.482. Para quem operou esse pavio, para quem operou essa sombra em gráficos menores, teve um ótimo potencial. Então, assim, é indiscutível zonas reativas de preço. Só que o que a gente pode fazer agora? Eu vi que faz sentido eu trazer um VWAP junto. Então, ó, da onde eu posso ancorar um VWAP? Bem, eu posso ancorar tanto desse topo, tem um VWAP ancorado desse topo, porque ele foi a base do último impulso de baixa e também eu ainda não tive uma quebra, né, dessa estrutura. Afinal de contas, a última referência que eu tenho é um movimento de baixa, isso aqui pode ser apenas um pullback, só que eu também devo levar em consideração que a gente está lateral. Então, a gente pode ter rompimento de máxima, perda de mínima, de maneira mais frenética. O preço pode falhar muitas vezes. Então, ó, adiciona também um VWAP aqui do fundo. Onde é que está o preço médio ponderado pelo volume? Está no mesmo ponto. Quando o preço chegar aqui, não vai querer vender. O que tu tem que procurar? Nesses níveis, tu vai ter que procurar ou realizar teus shorts ou abrir tuas posições long. Essa é a realidade. É assim que tu pode atuar com base nos VWAPs ancorados, né? Tu pode ancorar VWAP. O ideal é sempre tu traçar pontos como referência. Esse fundo foi uma referência importante. Traça um VWAP aqui desse fundo. Traz cores diferentes para que tu não fique perdido, mas tu vai ver que sim, ele acaba sustentando muito bem os preços e que por mais que tu trace lá do topo, aqui do fundo, tu vai ter níveis próximos, né? Então tu vai ver, ó, os vendedores que estão buscando vendas lá daquele topo já tentaram manter o preço mais tempo embaixo e agora começou a ficar pesado. Por quê? Porque tu está tendo mais base compradora. Tem mais comprador entrando aqui. Será que a gente vai conseguir romper a zona aqui de venda de maneira tranquila? Eu não sei. E tu também não sabe. O que tu vai saber é o seguinte. Bem, eu não posso pagar para ver se vai romper ou não. Então, aonde eu vou comprar? Eu vou ver o preço vir abaixo, testar o VWAP e nessa estrutura de teste eu vou procurar uma reação. E é aqui que tu vai tentar trabalhar. Pode cair um tempo gráfico, como por exemplo 30 minutos. Nesse caso aqui o primeiro teste, ó, testou o VWAP, veio acima. Pullback, aqui tu tem uma compra clássica. Então, a primeira batida teve uma compra, aqui tu teve ou a movimentação que pagou teu risco. Nesse caso atual, o preço está voltando em V. Se o preço conseguir consolidar acima dessa zona short e romper, meus amigos, ele vai embora. Ele provavelmente vai buscar o quê? Níveis mais altos. Então, é uma ideia de como você pode trazer o VWAP aí para sua análise. Eu sei que aqui ficou um pouco poluído, viu, pessoal? Mas eu espero que vocês consigam ter compreendido e ter adicionado aí informações no seu arsenal, beleza? E é isso, galera. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Forte abraço e não se esqueça, tu quer conhecer mais a respeito do nosso serviço? Tem um QR Code aqui embaixo
só escanear ou ir no nosso site, o primeiro link da descrição. Se você ainda não conhece nossa comunidade no Telegram, também aí fica o convite para você fazer parte dela, colar com a gente lá no Telegram, beleza? Desejo a todos mais uma vez um ótimo final de semana, forte abraço, até a próxima. Fui!